a coisa mais certa nesse mundo, onde ainda foi falado. Por isso aí, eu não falei lá na televisão, que a moça me perguntou para mim quais seriam os conselhos que eu daria para os adolescentes de hoje. Eu falei assim, única coisa que eu acho, e eu dou sempre uma... Ô vó, olha ele aí, ó. Dou sempre uma ideia para eles Ele quer uma bananinha, vó. fazer uma boa proposta. Queria pensar aí mesmo, ó, falei, ó, pensei aí mesmo, eu sempre tô falando para ele fazer uma boa proposta para ele, a hora que precisar ter. Ô vô, Agora vem aqui. obrigado, vô. Eu sei.